Eu estava em um tempo de oração em casa e pensando e meditando o que eu ia pregar no final de semana. Ainda não sabia que eu ia estar ministrando aqui na igreja esse final de semana. E aí o pastor ele mandou mensagem e falou assim: prega à noite lá na igreja. Eu sei que você vai estar em Itambé de manhã, mas prega à noite lá pra gente. E aí eu falei: tá, Deus, mas o que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite? E Deus trouxe muito forte ao meu coração uma palavra que vai nos confrontar um pouco, que vai mas que vai ser de grande ajuda e de grande valia, né? Hoje nós vamos falar sobre distrações. O tema dessa ministração é Fuja das Distrações. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes 16. Juízes, capítulo 16, nós vamos ler a partir do 16. Diz assim: pois disse Dalila a Sansão: declara-te peço, em que consiste tua grande força, e com que poderia ser amarrado para que poder afligir. E disse-lhe Sansão: se me amarrares com 7 vergas de vime frescos, que ainda não estiveram secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxerem 7 vergas de vime, que ainda não estavam secas, amarrou com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então lhe disse: os filisteus vêm sobre ti. Sansão então quebrou as vergas, como se quebra um fio de estopa, e cheio de fogo, assim não se soube em que consistia a sua força. Continuamos. Versículo 11 diz assim: ele disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que com não se houvessem feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse: os filisteus vêm sobre ti. E os espias estavam assentados numa cama, então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombas de mim, e me disseste mentiras. Declara, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, com os lisos de uma teia. E ela as fixou com uma estaca, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti. Sansão então despertou do seu sono e arrancou as estacas das tranças tecidas juntamente com o liso da teia. Então ela disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, molestando a sua alma, se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o coração. E aqui a gente vai continuar lendo e vai falar da queda de Sansão. E por que eu quero falar para você desse cara? Sansão era um juiz. Então, a missão dele era julgar sobre Israel.
e ser um guia para que esse povo voltasse perante Deus. Só que no meio da caminhada, Sansão se perde. Ele perde o foco. E o problema da Dalila? Não é só Dalila. Aqui nós estamos falando do final. Mas se você ler a história de Sansão a partir do versículo 13, ele começa a contar a história de Sansão. E ele começa a falar de deslizes que Sansão vai tendo no meio da caminhada. Ele se apaixona por uma mulher, os pais são contrários, mas ele vai lá e ele pede ela em casamento. E aí ele começa a querer confrontar os filisteus com uma charada, e aí vira uma... Leia a partir do versículo 13 que você vai entender um pouco da história desse homem. Então era um homem que tinha um foco, que tinha um propósito, que desde o seu nascimento sabia para que ele era chamado. Os pais dele sabiam qual era o chamado dele, qual era o propósito da vida dele, mas que no meio da caminhada se perdeu por causa de distrações. Então, quando você procura no dicionário a palavra distração, ela vai dizer assim: é a falta de atenção ao mundo exterior, desatenção, irreflexão, inadvertência. E aí ela começa: um estado de quem está completamente voltado para si, mas também é entretenimento, passatempo, diversão e discernimento, e divertimento. Então, distração é quando, a gente gostava muito de quando as coisas estavam um pouco mais normais, pegar as crianças, levar para um parque, levar para o shopping, dar uma volta, assistir um filme, distrair a cabeça, da correria do dia a dia. Isso é distração. Mas sabe quando a distração começa a ser ruim? Quando ela te faz perder o foco. Então, se distrair, se divertir para, às vezes esparecer a cabeça, não é o problema. O problema é quando as distrações do dia a dia começam a tirar a gente do foco. E nós vivemos num tempo, infelizmente, onde existe muita informação, onde existe muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e a gente é bombardeado de informações, até as novas tecnologias, e isso vai nos distraindo ao longo da caminhada. E isso vai roubando a nossa atenção, e isso vai nos tirando do propósito, nos tirando do foco. Essa ministração surgiu ao meu coração. Um dia que eu estava orando a Deus, e Deus falou para mim assim: ei, o caminho é esse, mas toma cuidado com as distrações. Você está no caminho certo, mas toma cuidado com as distrações. E eu entendi, falei: não, tá bom, Deus. Consertei algumas coisas, ajeitei algumas coisinhas e bora, porque o caminho era aquele. E aí essa semana eu comecei a ler esse texto e Deus trouxe isso muito forte ao meu coração. Uma hora depois o pastor me manda mensagem e fala assim: você prega? E Deus falou assim: fuja das distrações. Porque as distrações, elas vão tentar nos parar. As distrações vão tentar nos tirar do caminho, nos tirar do foco, nos tirar do propósito. E quando nós não entendemos para onde nós estamos indo, talvez é muito fácil se perder no meio do caminho. Sansão tinha um foco, Sansão tinha uma missão, mas as distrações do caminho tiraram ele de onde ele tinha que estar. O fim dele foi um fim proveitoso, ele matou mais filisteus do que ele matou na vida inteira dele. Mas talvez a história dele poderia ser diferente. Se ele não tivesse parado nas pequenas distrações que foram acontecendo ao redor da caminhada dele. Então, às vezes, a gente começa a viver o certo. Deus começa a direcionar e a gente começa a entender para onde Ele quer que a gente vai. Mas no meio da caminhada começam a acontecer situações.
Eu quero falar com vocês hoje sobre 3 áreas que é onde as distrações vão tentar mais nos atrapalhar. Talvez você vai escutar essa ministração e Deus vai lembrar o seu coração de áreas onde talvez a distração está começando a querer aparecer. Áreas onde talvez você entenda que você precisa cuidar com as distrações, mas eu quero falar de 3 áreas gerais, onde nós vemos que as distrações são mais fortes, talvez, são mais... A primeira delas é na nossa comunhão, na nossa vida com Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 12, a partir do versículo 35. Lucas 12, nós vamos ler do 35 ao 38. Lucas 12, a partir do versículo 35, diz assim: Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante aos homens que esperam o Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. E em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegará e os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, os achará assim: bem-aventurados são tais servos. Então o que ele fala? Bem-aventurados os servos que vigiam. Os servos que esperam e que vigiam. Então, nós esperamos a vinda de Deus. Só que na nossa caminhada, não é só esperar. Na nossa caminhada, nós precisamos vigiar. Vigiar com as amizades. Vigiar com as escolhas. Vigiar com quem você traz para caminhar com você. Para quem que você leva para dentro da sua casa. Mas nesse ponto, nós precisamos vigiar no nosso tempo com Deus. Eu estava pregando em Itambé hoje cedo. E eu falei, já montei o esboço da ministração, vou pregar essa ministração na cedo. E Deus falou assim, não. Eu quero que você pregue uma outra coisa para aquele povo. E eu estava falando sobre oração. Sobre uma oração eficiente. Sansão entra em um ponto onde a distração deixa ele cego. Porque ele começa a falar as coisas e as coisas começam a acontecer e ele não consegue enxergar para onde isso está indo. Então ele fala da vara que ainda não está seca. E ele dá uma descansada, ele dá uma cochilada e ele acorda, tem umas varas amarradas nele. Ele quebra as varas. Ele fala das teias que é amarrada no cabelo dele. E ele não consegue entender. Ele está tão cego que ele não consegue ver para onde isso está indo. Até que ele faz o quê? Ele entrega o segredo. Às vezes as distrações vão nos levar para um caminho onde o quê? Vai nos tirando do propósito.
vai nos tirando do nosso tempo com Deus, vai tentando nos tirar do nosso tempo a sós com Deus, da nossa entrega diária de Deus, do nosso tempo de devocional, do nosso tempo de oração, do tempo que nós reservamos para Ele. E nós estamos esperando, mas nós não estamos vigilantes. E talvez você olhe para mim e fale, não, eu não tenho problema com isso. Eu estou legal. Então vigie para não cair. Agora talvez você é um que olhe e talvez fale assim, nesse ponto está meio complicado. Eu orava meia hora, agora eu oro 10 minutos. Eu fazia o meu devocional todos os dias, agora eu faço um dia sim, um dia não. Nós precisamos vigiar com as distrações. Nós precisamos vigiar com as nossas prioridades. Nós precisamos vigiar para que a gente não deixe o que é prioridade se tornar secundário na nossa vida. Para que o tempo a sós com Deus, que tem que ser prioridade na nossa vida, não se torne algo secundário, não se torne mais um ponto da minha agenda do dia a dia. Nós precisamos cuidar para que nós possamos ter, dia após dia, tempo de qualidade com Deus. Uma entrega total. E que nós possamos viver. E ser como esses servos, que quando o Senhor volta das bodas, encontram eles vigiando, e eles vão e se sentam à mesa com Ele, e Ele serve. Mas tem um outro texto, que diz sobre as virgens, eles que tinham 5 prudentes, e 5 não. E quando é anunciado que o noivo está vindo, elas falam assim, ei, mas nós não temos óleo para as nossas lâmpadas. Empresta um pouquinho para a gente. Ela fala, não, vai e compra o seu. E elas vão, e quando elas voltam, eis que o noivo já tinha ido. E elas não encontram mais ele. Distrações. Nós vivemos em um mundo de facilidades, mas nós vivemos em um mundo de distrações. Você acorda pela manhã e você pega no celular, e quando você vê, você tem mensagem de WhatsApp, você tem atualização de redes sociais, você tem e-mails, você tem tantas coisas, e quando você vê, você já passou 1 hora. Você nem levantou da cama, você ainda nem tomou café, e você já fez tanta coisa. Eu tenho tentado exercitar uma coisa na minha vida, que é, sem devocional, sem tempo com Deus, não tem celular. Então a primeira coisa que eu tento fazer todos os dias, às vezes a correria do dia a dia acaba atrapalhando um pouquinho, mas todos os dias é levantar, ir lá pro cantinho que eu tenho no sofá, na sala de casa, ajoelhar e orar. Sair desse tempo, preparar o café ali das crianças, sentar na mesa e fazer o tempo de devocional. Aí sim. E ver os e-mails, e ver as redes sociais, e ver tanta coisa. Deus precisa ser prioridade. Precisamos vigiar todos os dias. O segundo ponto que eu quero falar com você nessa noite, e que é onde muitas pessoas se distraem no meio da caminhada,
é o serviço. Vamos lá, volta um pouquinho na sua Bíblia. Lucas 10, a partir do versículo 38. Esse é um clássico. Lucas 10, a partir do versículo 38, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Então, o texto já diz que ela andava distraída com os afazeres. Não estou falando que é errado a intenção dela. De receber bem Jesus na casa dela. Mas a intenção de receber bem fez com que ela desfocasse do propósito que era: o mestre está na minha casa. Ei, o mestre está na minha casa. Às vezes nós somos assim. Nós temos tantos afazeres, nós temos tanto serviço, nós envolvemos tanto no serviço da casa de Deus, que a gente esquece que o importante é que Ele está na casa. Não estou dizendo que é para você não fazer, mas eu estou dizendo que é para você entender. Às vezes a gente faz com a motivação errada. Às vezes a gente está fazendo certo, com a intenção correta, mas a gente se perde no meio do caminho. A Bíblia não diz se essa aqui era a primeira vez que Jesus estava chegando na casa dela, então ela queria receber Jesus muito bem, ou se já tinha acontecido algumas vezes, e toda vez a irmã, que ela achava que era folgada, ficava no pé de Jesus e deixava ela sozinha. Mas diz que ela chega em Jesus e fala: Ei, eu estou aqui, ó, me matando, e ela está aí folgada no seu pé. E ele fala assim: ela escolheu a boa parte. A gente tem vivido um tempo intenso em Deus. Intenso. Mesmo antes de toda essa questão da mudança, a gente já estava vivendo um tempo intenso aqui na igreja. Né? E às vezes a correria, às vezes os cursos, às vezes as coisas tentam nos fazer olhar as coisas de uma maneira diferente. E é a hora que você tem que parar, refletir, olhar, talvez botar o pezinho no acelerador, no freio, e falar: ei, quais são as minhas motivações? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Eu lembro que no começo, né, ainda não estava no estágio, ainda não estava nisso, né, em todo esse processo que nós vivemos nos últimos 2 anos. Eu chegava
E Deus me dava umas revelações da palavra, eu montava um esboço bonito e eu chegava no pastor e falava assim, é minha testemunha. Pastor, Deus me deu uma revelação da palavra. Pensa numa coisa de Deus. Deixa eu pregar domingo? Todo bonitão, né? Olha. Ele falou assim, vamos orar? Tá bom. Vamos orar. Isso aí é meio, às vezes meio chateado, meio desanimado. Outras vezes, vamos orar. Sabe quanto tempo durou esse processo? 1 ano e meio. Semana sim, semana não. Eu chegava com as ministrações lá. Às vezes nem era tão boa assim. Hoje eu vejo umas coisas que tem guardadas lá que eu nunca preguei, que eu falo assim, obrigado Deus, que você deu sabedoria para o meu pastor deixar eu pregar aquelas coisas. Mas qual que era a motivação? A motivação era errada. E nesse 1 ano e meio, e nesses 3 anos e meio, vamos dizer assim, eu fui estudar, eu fui se aprofundar, fui fazer seminário. Fui entender o que Deus queria nesse processo todo. Entrei de cabeça. Tem ministrações dessa, de 3 anos e meio atrás, que eu nunca preguei. Estão lá, porque eram para mim. Eram para o tempo que eu estava vivendo. E hoje, chegou o tempo de pregar muita coisa que estava guardado. Qual tem sido as motivações? Nós, como pastores da casa, queremos que vocês façam mesmo. O máximo que vocês puderem. A gente precisa de ajuda. Mas a gente não quer que ninguém se perca no meio do caminho. A gente não quer que ninguém se perca por começar a fazer certo, mas no meio do caminho se distrair com as coisas do dia a dia. E a Bíblia não diz, a Bíblia termina aqui. Mas eu imagino que depois de uma dessa, ela deve ter ido lá no fogão, ter desligado as panelas, ter sentado ali na beira de Jesus ali e falar, deixa eu ficar bem quietinho aqui, aproveitando ele. A Bíblia não fala se ele foi outras vezes na casa dela. Esses dias, né, esse mês tem sido um mês muito extraordinário, assim. O pastor falou no começo do mês, assim, esse é o tempo de honrar. Então se você quer honrar, honre. E nós temos ido nas casas de algumas pessoas, ter um tempo de comunhão. Eu nunca cheguei numa casa onde a pessoa falou assim, oi, senta aqui, eu vou ali começar a fazer a janta, daqui a pouco nós conversa. Todas as casas que nós chegamos, as pessoas que nos chamaram, nós sentamos, rimos, comemos, se alegramos, falamos do futuro. Aproveitamos o tempo à mesa. Aproveite o tempo. Talvez Deus vai mudar algumas coisas. Talvez alguns de vocês, não sei se tão radical como nós, Deus vai mudar algumas coisas. Deus vai tirar da zona do conforto. Deus vai mudar o foco. Talvez você achava que Deus tinha te criado para fazer isso. E Deus vai te dar uma outra visão. E vai ver que você estava totalmente errado no seu propósito, no que você achava que era certo.
Talvez você está servindo. Você está trabalhando, você está fazendo. Mas Deus te quer em outro lugar. Deus te quer numa outra posição. E talvez você está nesse ponto de bater o pé. A gente se viu no meio desse chamado de Deus. E confesso para você, no começo eu ainda pensei. Falei, tá tão tranquilo aqui, tá tão gostoso. Qualquer coisinha eu corro ali no pastor William, ele ajuda eu a resolver. Tô na sombra. Pastor William, pastora Marina nos ajudando, nos auxiliando. E aí Deus nos move de lugar. Um povo machucado, ferido, precisando de cuidado. E esses dias eu olhei para o William e falei assim, como que vai ser um pastor William? Aí ele falou assim, não, bobinho, modernidade, tem Skype, tem Zoom, a gente conversa. De vez em quando nós vamos estar lá. De vez em quando eu vou me convidar para pregar na sua igreja. Eu não queria chorar. Não é para isso que eu vim pregar. Talvez você mudar o seu foco. Talvez no meio da sua caminhada você vai encontrar pessoas que estão precisando de você. Igual nós encontramos um povo que não sabe o que fazer para receber a gente. Que só precisa de um carinho, só precisa de cuidado. Eu não queria chorar. Ah, Deus. Não deixa a distração te parar. Não deixa a distração tirar o seu foco. Porque talvez tem pessoas que estão precisando de você. E você está parado no meio do caminho. Brincando com as distrações. Enquanto tem pessoas precisando de você. Eu falo para a Franciele que nós estamos vivendo um misto de sensações. Ao mesmo tempo que a gente está muito feliz de ir. Por saber que tem um povo que vai viver o que a gente vive aqui em Cambé. A gente pensa nas carroças que a gente está queimando, como diz o pastor William. Nós estamos deixando família, deixando amigos. Ah, eu tenho, gente. Dá dor de cabeça, tem problema, mas é a mais top que tem. Talvez você está nesse ponto, onde Deus está te chamando. Falei, ei, acorda, você está distraindo. Vamos, caminha. Vamos, acelera. Elias que parou na caverna. Elias está assim.
para na caverna, fala, não, eu vou ficar aqui. Vem um anjo, dá de comer, fala, agora vamos, filho, acelera, vai. Vamos que ainda tem coisa para fazer. Talvez Deus está fazendo isso. Já deu tempo de ficar se distraindo com pouca coisa. E agora ele está falando, vamos, acorda, vai. Eu já deixei você ficar muito tempo aí parado. O terceiro ponto. Onde as distrações tentam nos parar, e nem é tanto nos parar, mas é nos destruir. É na nossa família. Nós temos vivido um tempo onde as famílias têm sido destroçadas, estraçalhadas. Onde mais e mais tem crescido o número de famílias que têm se destruído. A família é a base da sociedade. A família é a base de tudo. E a gente tem visto famílias se perdendo. Eu estou fazendo um curso de liderança com o pessoal de Maringá. E essa semana, o tema do curso foi prioridade à família. E o pastor que estava ministrando começou a falar de como ele tem visto, e ele é de Curitiba, e ele falou assim, como nós temos visto crescer o número de famílias que tem acabado. E talvez, como no serviço, tem pessoas que estão até com o foco correto. Tem pessoas que estão até com o pensamento. Não é um pensamento errado. Não, eu preciso trabalhar, eu preciso suprir as necessidades da minha família. Eu preciso dar conforto para elas. Só que no meio da caminhada, se perdeu. E o trabalho começou a ser mais importante que a família. O ter começou a ser mais importante. E são pais e mães que não têm tempo para sentar e brincar com os filhos. Esse mês tem sido um mês corrido. Nós estamos em todo final de semana para Itambé. Ontem eu estava em Maringá, hoje de manhã eu estava em Itambé, agora eu estou aqui. E aí no meio dessa correria toda, sabe o que a gente faz? Tira um tempo para sentar com o Daniel e assistir um filme. Porque do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa casa? Quando as coisas ainda estavam um pouquinho mais normal, de vez em quando eu tirava uma tarde, um período, eu levava ele pro parquinho e ficava lá, deixava ele se acabar no parquinho. Voltava para casa tudo suado, cansado. Era bom que dormia, que era uma beleza. Jogar um jogo, sei lá, qualquer coisa, mas tenha tempo. Sentar para conversar. Talvez você na sua casa, você só conversa pelo WhatsApp dentro de casa. Mãe, tá pronta a comida? Tá, pode sair do quarto. Parece brincadeira, mas nós já vimos isso. Talvez no meio dessa correria, a pandemia que veio, todo mundo ficou dentro de casa, cada um se isolou num cômodo da casa. Já não tem mais diálogo. Tire tempo.
para conversar, para escutar. E o que foi mais interessante, deixa eu ver como que eu estou de tempo. Tem. Que esse pastor que estava ministrando para nós, ele falou sobre 6 pontos de uma família forte. Eu vou falar bem rapidinho sobre esses, quem sabe uma outra oportunidade a gente explana sobre esse assunto. O primeiro ponto de uma família forte é que ela tem um forte compromisso entre os membros da família. Então é o valor da família, é um pensando no bem-estar do outro, é um pensando no outro. Então, por que que nós falamos, né, pastor? A gente fala que nós temos uma família top. Porque um pensa no bem-estar do outro. Esse dia o pastor estava fazendo uma limpa no guarda-roupa, ele começou a mandar umas camisas para mim. Falou, essas camisas vai ficar boas em você. Aí eu comecei a fazer uma limpa no meu guarda-roupa e mandar pro bazar. Aí ele trocou o guarda-roupa, eu troquei o guarda-roupa também, e ficou tudo legal. Por quê? Porque pensa no bem-estar. Nós em casa pensamos no bem-estar das crianças. Um pensa no bem-estar do outro. De ensino o Daniel, cuidar da Eduarda. Né? Então às vezes ele está lá fazendo as coisas dele, aí ele para, ele fala assim, ei, eu acho que o desenho da Duda parou. E aí ele sai lá do quarto dele, ele vai lá e ele dá o play no desenho dela e volta. O que ele está fazendo? Pensando no bem-estar da irmã que estava sem desenho. Porque nós estamos tentando, né? Nós não somos perfeitos, mas nós estamos tentando ao máximo criar um forte compromisso entre nós. E nós colocamos o Daniel no processo da mudança. Ele ainda não foi lá. Mas a gente trouxe as fotos da casa para ele ver. Nós encontramos uma casa esse final de semana. Nós trouxemos as fotos para ele ver, a gente tem falado. E uma das coisas que a gente falou para ele é, a partir de outubro, vai ser eu, você, né? Eu e a Franciele falando, vai ser eu, você, a mamãe e a Duda. Não vai ter a avó e o vô, o tio, os primos. Somos só nós. E ele tem entendido isso. Estamos criando um forte compromisso entre nós. O segundo ponto é o que nós falamos agora, passar tempo juntos. Então, pelo Daniel, a gente assiste um filme por dia. Mas quando a gente tira para assistir o filme, a gente senta, a gente assiste o filme com ele. Ele conta o filme, ele fala. E a gente está ali, é o tempo de assistir o filme. Às vezes a gente tira um tempo para jogar um jogo. A gente joga, eu e ele, a gente gosta muito de jogar xadrez junto. Xadrez, Uno, essas coisas assim. Então é o tempo de jogar o xadrez. Passar tempo juntos, tempo de qualidade. Antes eu levava ele pro parquinho, eu pegava ele, levava pro parquinho, eu saía do parquinho, passava a tomar um sorvete, ou tomava um caldo de cana e ia para casa. Um tempo que eu tinha só com ele. E isso torna a família forte. O terceiro ponto, boa comunicação. Se conversar, se falar. Um abrir os sentimentos para o outro. As dificuldades, né? Um escutar o outro. Prestar atenção no que o outro está falando. Às vezes a gente, como pai, no meio da correria, as crianças estão falando algumas coisas e a gente vai, não, tá bom. Não, parar e falar, tá, fala. Isso é o que eu tenho trabalhado em mim. Às vezes eu falo assim, ei, tá bom, depois a gente vê. Aí eu saio aqui e falo, não, peraí. Tá, o que você tinha falado mesmo? E ele fala, isso aqui. Tá bom. Vamos viver a vida. Escutar. Um outro ponto é apreciação e afeto mútuo. Você já falou pro seu filho que você ama ele? Já demonstrou carinho por ele? Já deu um abraço?
Já orou com ele antes de dormir? A gente deita com o Daniel para dormir. Um deita com o Daniel, outro deita com a Eduarda. A Daniel, a gente deita com ele, ele encosta aqui, 5 minutinhos ele vira pro lado e dormiu. Acabou, já era. A Eduarda, ela deita em cima do braço da gente assim, ó. O braço dorme, formiga, e você não consegue tirar o braço. Aí você tira o braço, ela joga a perna. Ora junto. Fala que ama. Demonstra carinho, né? Às vezes puxa a orelha e fala assim, estou fazendo isso porque eu te amo. Talvez você não entenda, mas eu te amo. Aí ele fala, eu sei que você me ama. Entende? Então precisa demonstrar os sentimentos. Sabe por quê? Se você não demonstrar os sentimentos, talvez para você seja difícil, né? Nós, eu, William, Wendel, o meu pai ele trabalhou muito na nossa infância. E ele não teve pai. Então ele tinha muita dificuldade em demonstrar sentimentos. Então como ele falava que ele amava a gente? Suprindo as nossas necessidades. Nunca nos faltou nada. Nós nunca passamos necessidade, nós nunca passamos fome. Ele se matava, ele pagou todas as minhas cirurgias, foram 7. Tudo particular. E era o jeito dele falar, eu amo você. Nós já não temos essa dificuldade, então a gente fala para os filhos que ama. Logicamente que a gente aprendeu com o nosso pai que a gente precisa suprir as necessidades da nossa casa. Mas não mata. Dá um abracinho assim, fala assim, ei, amo você. Dá um beijo de boa noite, durma com Deus, o Pai te ama. Um outro ponto, o penúltimo para a gente finalizar, é resolver problemas e reagir a crises. Sabe como faz isso aí? É conversando, é dialogando, é sendo firme quando é para ser firme. Mas sendo amável quando é para ser amável. Já teve situações onde eu estava certo. Onde era a hora da correção. Mas eu passei do ponto. Eu tive que ir lá e falar assim, ei. Para entender que o pai passou do ponto. Então eu sei que você eu já te perdoei. Agora você me perdoa também. É conversar, é dialogar. Tem hora que não tem conversa. Tem hora que nós como pais temos que fazer a nossa parte. Mas fora isso, converse, se resolva, coloque regras, explique por quê. Nós que temos criança um pouquinho menor sabe, tudo é um porquê. Ah, tem que dormir tal hora. Por que tem que dormir tal hora? Ah, fica quieto, menino. Não. Por quê? Porque você, como criança, seu corpo precisa de tantas horas de sono para descansar. Então você vai dormir essa hora para você acordar essa hora, que é a hora que você acorda, e você ter esse tempo de descanso. Cansa? Tem que explicar tudo? Cansa. Mas dá resultado. Dá resultado. Às vezes vai ser exaustivo, vai. Mas a gente colhe os frutos. E o último, que eu creio que seja um dos mais importantes,
é vida espiritual compartilhada. Você ensinar os seus filhos a orar, a ter tempo com Deus, a ler a palavra. Os seus filhos verem você orando. Então eu gosto de manhã cedo fazer o quê? Eu levanto, eu vou para a sala e eu tenho ali um tempo na sala ali, de oração. E às vezes eu escuto assim os passinhos assim, ó. E eu nem olho, eu já sei o que é. E eu continuo fazendo a minha oração. Na hora que eu levanto, tá o Daniel ajoelhado do meu lado orando. Eu obriguei ele, falei assim, ó, agora você vai sentar aqui do meu lado, aqui, ó, e você vai orar. Não. Por quê? Porque ele vê o pai orando. Todos os dias de manhã, eu levanto, faço o café das crianças, né, eu e a Franciele. Eu pego as Bíblias, o devocional que eu tenho para fazer, eu sento na mesa e eu vou ler a Bíblia, às vezes vou preparar o sermão do domingo, às vezes vou só estudar mesmo os livros que tem. E ele vem, pega a biblinha dele e senta do lado. A Franciele pega as coisas dela, senta lá. E a gente vai tomando café, conversando e lendo a palavra. E conversando e dialogando. Nem todos os dias dá, a gente gostaria que fosse todos os dias. Mas sempre que nós estamos todos em casa, no período da manhã, nós dividimos o tempo de devocional. E o que é isso? Faz as crianças entenderem e apreciarem esse tempo. Ah, por que tem que ler a Bíblia? O filho nunca viu o pai ler a Bíblia. Por que tem que orar? Mas o pai nunca viu o filho orar. A Eduarda, ela não entende. Então eu estou às vezes orando, ela está ali na sala assistindo os desenhos dela, ela vem, ela sobe no cavalinho nas minhas costas, aí ela sobe no sofá, ela pula assim em cima da minha cabeça. E eu continuo ali orando. Por quê? Ela está crescendo vendo o pai orando. Uma hora ela vai, no tempo certo ela vai entender, isso aqui é oração. Mas ela vê o pai orando, ela vê a mãe orando. Compartilhe isso com seus. Não coloque só uma regra que você tem que ler. Não coloque só uma regra que você tem que orar. Mostre para os seus filhos como fazer. E com isso, nós vamos ser famílias fortes. E com isso, nós não vamos se perder no caminho por causa das distrações. Nós vamos estar corretos no serviço, nós vamos estar corretos na nossa vida com Deus, nós vamos estar corretos com a nossa família. E nós vamos viver a plenitude de Deus. Então, fuja das distrações. O Ministério do Louvor vai estar cantando uma canção agora. E eu não vou te chamar para frente, eu quero que você nesse momento curva a sua cabeça e reflita. Talvez no meio dessa ministração, Deus já falou para você de áreas onde você precisa focar, de áreas onde você está se distraindo. Enquanto você escuta essa canção, tenha o seu tempo com Deus. Escute essa reflexão que está sendo gerada dentro de você. E nós vamos orar com você, para que Deus possa te fortalecer, para que você possa entender e você possa focar, e nenhuma distração possa te parar. Talvez para alguns, Deus vai pedir algumas respostas. Talvez para outros vão ser só pequenos alinhamentos. Mas escute Deus. E responda a Ele.